Como eu havia dito, o apoio ao aluno é que determina como é. Então, se vocês quiserem pedir para eu resolver alguma questão, eu resolvo. Se vocês quiserem que eu explique algo de novo, eu explico, embora eu não recomende. Eu não recomendo que na hora de apoio o aluno peça uma aula que ele já assistiu, porque geralmente a aula não resolve. O que resolve é a tentativa do exercício, certo? Mas vocês podem ficar à vontade. A colega tinha me falado para te dar uma estudadinha em... Isso, esse é um ponto importantíssimo, esse é um ponto muito importante. E como é comum em todas as escolas, tu encontrar alunos com bastante dificuldade na hora de operar frações. Isso é extremamente comum, certo? Como é que se trabalha com fração? Multiplicação e divisão não tem graça. Por incrível que pareça, multiplicar e dividir frações é ridículo e simples e instantâneo. O que incomoda os alunos é a soma e a subtração. Vamos entender por quê? Porque para multiplicar a fração é ridículo, é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Pronto, é assim que se multiplica a fração. Por isso que a maioria da galera não tem dificuldade de divisão de fração. A multiplicação. Simplifica por 2 para ficar bonitinho, né? 7 sextos. Tudo bem para vocês? Dividir fração é tão fácil quanto multiplicar. É só lembrar que divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. Muito obrigado. Aí pronto, ó, 2 vezes 4 é 8. 3 vezes 7, 21. 8, 21 avos. Bem simplesinho. Aí não divide, Não dá, né? Esse dá por 2, mas esse não dá. Não, tô tendo como inverte, tipo, inverte o lado para poder multiplicar. Isso, transforma a divisão numa multiplicação invertendo a segunda fração. Tranquilo? O que mais atrapalha os alunos é soma e subtração de fração. Por quê? Porque para poder somar ou subtrair fração, as frações têm que estar com o mesmo denominador. Se fosse 2 terços mais 7 terços, ficaria ridículo. 9 terços. Beleza? Se fosse 7 quartos menos 5 quartos, putz, ia ficar ótimo, que fica 2 quartos. Né? Quando o denominador é igual, tu só soma ou subtrai mantendo o denominador. Aqui a gente simplificaria, claro, mandaria 1 sobre 2. Só que quando a gente não tem o mesmo denominador, a gente tem que fabricar frações com o mesmo denominador. Aí a técnica nos ensina a tirar o MMC. Quem é o MMC entre 3 e 4? Bota o 3 e o 4 ali. Claro que nesses casos, como eles são... né, não primos, mas como eles não têm nenhum número em comum, multiplicando já dá o MMC, certo? Mas vamos lembrar como é que funciona. Divide por 2, divide por 2, divide por 3, e agora multiplica esses números. Esse aqui é o MMC. Depois que tu achou o MMC, o que se faz? Divide pelo de baixo. Isso, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Eu sou um cara tão chato com isso, que assim, ó, tu aprende isso pra valer no 6º ano, no 7º ano. No 7º ano tu aprende isso pra valer. E como eu falei pra você, já eu dou aula pra 7º e 8º ano. Então assim, o meu aluno de 7º ano, ele já sai com isso impregnado no cérebro da 7ª série. Ele pode ser o pior aluno. Eu pergunto, como é que soma e subtrai fração? Todos eles em coro gritam. Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ele pode não saber fazer, mas ele já decorou a regra, certo? Então é muito bacana, eu pego os alunos do 8º ano e fração e ele já grita, todos eles, tira o MMC, divide pelo de baixo, mesmo que eles errem, a regra está decorada. Daí é bacana vocês decorarem isso, tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É sempre assim, somar e subtrair fração. 12 dividido por 3, 4 vezes 2, 8. mais 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 7, pronto, ficou 29 dozeavos. Vamos entender agora, eu te mostrei a técnica, né? A técnica manda tirar o MMC dos denominadores, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mas o aluno tem que se perguntar assim, está na Bíblia? Quem foi que inventou isso? Foi Deus que inventou essa técnica? E não, foram os seres humanos. Vou te explicar qual foi a técnica, como é que surgiu essa técnica. Os caras estavam se perguntando, putz, eu quero somar 2 terços com 7 quartos, mas eu queria que tivesse o mesmo número na parte de baixo, né? Concordas? Putz, e agora? Ah, peraí, 3 vezes 4 é 12, né? E 4 vezes 3 é 12. Ah, então peraí, eu vou pegar aquele número ali e vou multiplicar em cima e embaixo. 4 vezes 2?
é uma fração equivalente a 2/3? Sim. É, né? Eu multipliquei por 4 em cima e por 4 embaixo, não é isso? Mas, para poder obter 12 aqui embaixo, eu vou multiplicar por quanto? É, né? Se essa eu multipliquei por 4, essa tem que multiplicar por 3, tem que fazer o contrário aqui, né? 3 vezes 4? 12. 3 vezes 7? Ah, então peraí. 8 dozeavos mais 21 dozeavos. Essa técnica tira o... divide, multiplica. Essa técnica, na verdade, é para o aluno não precisar pensar. Porque se ele quiser pensar, ele vai lá, cria uma fração equivalente. Cria uma fração equivalente desde que fique o mesmo denominador e depois soma. 21 com 8, 29 dozeavos. Sempre vai dar o mesmo. Sempre vai funcionar. Ah não, assim, ó, se tu fizer esse vezes esse e esse vezes esse, sempre vai funcionar. Porque a ordem dos fatores não altera o produto. E se eu fizer sempre, por exemplo, aquele primeiro em cima com o segundo de baixo e fizer 2 vezes 4 e 3 vezes 7, dividir pelo MMC, sempre vai dar certo? Porque 2 vezes 4 deu 8, 3 vezes 7 deu 21, dividir pelo MMC deu 12. Ah tá, tu diz lá em cima. É. Sim, vai sempre acabar acontecendo isso, com certeza. Assim, ó, se tiver frações com outros números, todos diferentes, vai dar o mesmo número nos dois para fazer. Grande pergunta tua, garota. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. Quer somar 1/3 menos 2/5 mais 7/8. Não é isso? Agora a gente vai passar muito mais trabalho para descobrir qual é o número que eu vou multiplicar aqui e aqui para dar o mesmo número embaixo de todos eles. Essa é a tua pergunta, né? Mas é para isso que serve o MMC. Então não vai ficar te matando para descobrir quem é esse número. Tu pega o 3, o 5, o 8 e sai fazendo MMC. Divide por 2. Divide por 2. Divide por 2. Divide por 3. Divide por 5. E tem como eu escolher fazer aquela técnica, tipo, pegar o 3 vezes menos 2? Tu poderia somar duas delas primeiro, entendeu? E depois somar para a terceira. Poderias fazer isso. Mas o bacana é que essa técnica ela é muito rápida, né? Ficou 8. 5 vezes 8, 40. Vezes 120, né? Aqui dá 8. 5 vezes 8 é 40. Vezes 3, 120. Aí pronto, ó. Achamos o MMC. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai ficar muito mais rápido. Certo? Mas é bacana ter consciência de onde é que nasceu a coisa, né? Fica muito mais tranquilo de entender. Eu, quando eu aprendi essa regra, pra mim era uma coisa do além. Pacto com demo, o cara descobriu e pronto. E depois, não, aí os professores nunca tiveram uma... Isso que eu fico puto, cara. Os meus professores, infelizmente, não tiveram a calma de ensinar a origem da coisa. Foi aprendendo sozinho em casa que eu percebi, mas caramba, essa técnica vem de frações equivalentes. Certo? Mas a professora, então, vou fazer. Aqui já tem um cálculo. 8 sobre 2 mais 21 sobre 12. 20 que é outro número. Pode pagar um dos 12 para mim, por favor? Claro. Ah, põe 4, por exemplo. Se eu fizer aquela técnica que você fez na primeira, vai dar também o mesmo número embaixo? Se eu fizer esse vezes esse, Não, não. me diz? Esse 12 vezes 21 vezes 4. Claro. Vai dar também todos os Claro, dois porque, é porque assim, ó, sempre que tu multiplica dois números, a ordem que tu multiplica não vai alterar a resposta. Então quando eu fizer 12 vezes 4 vai dar 48. Quando eu fazer 4 vezes 12 para esse lado vai dar 48 também. Então, se eu tiver Só que não na seria pressa- legal nesse caso. O ideal seria usar o 12 como MMC. É porque quando tiver na pressa, por exemplo, 12 tem que ficar tirando 2, aí vai 2, vai 2. Tem que ser rápido, faz mesmo essa coisa de... É exato, só que às vezes o número fica grande, entendeu? 4. Por exemplo, o cara que fosse fazer desse jeito, ele ia trabalhar com 48 embaixo. O cara que percebe que o 12 é o MMC, fica muito mais rápido. 3 vezes 21, 63, tá vendo? Enquanto isso o outro tá fazendo conta com 48. Esse que é o problema, de não saber usar a técnica. Então o bacana, o porto seguro, a maneira mais rápida é tirar o MMC, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. E galera, esse ano nós vamos fazer isso várias vezes, no meio das contas, seja de física ou de matemática. Lá no terceiro ano vai passar o ano inteiro somando, subtraindo, multiplicando e dividindo fração. Então é esse ano que nós temos que resolver isso. É esse ano mesmo, certo? Galerinha, olha só, também outra coisa que a gente tem que ser maduro. Não adianta eu falar e achar que a tua coisa que está resolvido o problema. Não é assim que funciona. Portanto, eu peço o seguinte, para que vocês pacientemente arrisquem esses exercícios aqui. Ó. Vou fazer 4 continhas básicas com fração. Depois faz com raiz. Claro. Né? Então, quando a gente ganhar do ponto, eu só fazer assim.
pedaço do pedaço do pedaço tá com, antigamente, contrações. Quinta série volta, pelo amor de Deus. Depois, professor, você pode dar uma revisada na parte básica de sistemas, por favor? Claro. Pequeno probleminha, professor. Direito com 0,045. Ótimo, vamos revisar isso também. Só para a gente fixar o que a gente acabou de ver, botei ali 4 exercícios bem básicos. Vamos dar uma olhadinha em sistemas básicos, né? Substituição que diz, né? Isola uma, substitui a outra. Vamos dar uma olhadinha nisso e vamos também ver se a gente consegue hoje ainda revisar a divisão de números com vírgula. E como assim com várias incógnitas, sabe? Quando tem tipo vários A, B, A menos Z de nada, sabe? Pra somar, por favor. Que aquilo me